Capítulo 19. O espaço, o tempo, a terra. Já chamamos a atenção para o facto de um homem tradicional e o homem moderno não diferirem simplesmente pela sua mentalidade e pelo tipo da sua civilização. Pelo contrário, a diferença diz também respeito às próprias possibilidades da experiência e ao modo de vivê-las no mundo da natureza, e portanto às categorias da percepção e à relação fundamental entre o eu e o não eu. O espaço, o tempo e a causalidade tiveram, para o homem tradicional, um caráter muito diferente do que corresponde à experiência do homem de épocas mais recentes. O erro da chamada gnoseologia, ou teoria do conhecimento, a partir de Kant, é o de supor que estas formas fundamentais da experiência humana têm sido sempre as mesmas, e em particular, as que são familiares ao homem atual. Na realidade, também a este respeito se pode verificar uma transformação profunda em conformidade com o processo geral de evolução. Vamos limitar-nos aqui a considerar a referida diferença no que respeita ao tempo e ao espaço. Em relação ao tempo, já na introdução, se indicou o ponto fundamental. O tempo das civilizações tradicionais não é um tempo histórico linear. Não há experiência do devir. O tempo, o devir, estão imediatamente ligados ao que é superior ao tempo, de maneira que a percepção deles se encontra espiritualmente transformada. Para esclarecer este ponto, é conveniente precisar o que significa o tempo hoje em dia. É uma simples ordem irreversível de acontecimentos sucessivos. Ao que as partes são homogéneas umas em relação às outras, e por isso podem medir-se como uma quantidade. Além disso, implica também a diferenciação do antes e do depois, passado e futuro, em relação a um ponto de referência totalmente relativo, o do presente. Mas o facto de ser passado ou futuro, situado num ponto ou noutro do tempo, não confere nenhuma qualidade especial a um acontecimento determinado. Liga a uma data, e é tudo. Em resumo, existe uma espécie de indiferença recíproca entre o tempo e os seus conteúdos. A temporalidade destes conteúdos significa simplesmente que eles são arrastados por uma corrente contínua, que nunca volta atrás e de que, no fundo, cada ponto, embora seja sempre diferente, contudo é sempre igual a qualquer outro. Nas concepções científicas mais recentes, como a de Minkowski ou de Einstein, o tempo chega mesmo a perder este caráter. Com efeito, fala-se da relatividade do tempo como quarta dimensão do espaço, e assim por diante. O que significa que o tempo se transforma numa ordem matemática, absolutamente indiferente aos acontecimentos, que só podem encontrar-se num antes, em vez de num depois, em função do sistema de referência escolhido. A experiência tradicional do tempo era de um tipo completamente diferente. Nela, o tempo não é uma quantidade, mas sim uma qualidade. Não é uma série, mas sim um ritmo. Não transcorre uniforme e indefinidamente, mas sim fratura-se em ciclos, em períodos, dos quais cada um dos momentos tem um significado e, por isso, um seu valor específico em relação a todos os outros, uma individualidade bem viva e uma funcionalidade. Estes ciclos, ou períodos, o grandiano, caldeu e helénico, o séculum, o tresco latino, o éon irânico, os sóis aztecas, os kalpa hindus e assim por diante, representam cada um deles um desenvolvimento completo, formando unidades fechadas e perfeitas, portanto idênticas umas às outras, e ao repetirem-se não se alteram nem multiplicam, mas sim sucedem-se. Conforme a feliz expressão de alguém, como uma série de eternidades. Trata-se de um conjunto não quantitativo, mas sim orgânico. A duração cronológica do século podia também ser flexível. Durações quantitativamente desiguais podiam ser consideradas como iguais, desde que cada uma delas contivesse e reproduzisse todos os momentos de um ciclo. Por isso, assistimos à repetição tradicional de números fixos, por exemplo, o 7, o 9, o 12, o 1000, que não exprimem quantidades, mas sim estruturas típicas de ritmo, permitindo ordenar durações materialmente diferentes, mas simbolicamente equivalentes. Nesta base,
O mundo tradicional, ao longo da sequência cronológica indefinida, conheceu uma hierarquia assente nas correspondências analógicas entre grandes ciclos e pequenos ciclos e, para dizer a verdade, desembocando numa espécie de redução da multiplicidade temporal a uma unidade supratemporal. Com o pequeno ciclo a reproduzir analogicamente o grande ciclo, dispunha-se virtualmente de um meio de participar em ordens cada vez mais vastas, em durações cada vez mais livres de qualquer resíduo de matéria ou de contingência, até atingir, por assim dizer, uma espécie de espaço-tempo. Ao ordenar o tempo a partir de cima, de maneira que cada duração se repartisse em períodos cíclicos, refletindo essa estrutura, ao associar a determinados momentos destes ciclos celebrações, ritos ou festas destinados a despertar ou a fazer pressentir os correspondentes significados, o mundo tradicional, também sob este aspecto, atuou no sentido de uma libertação e de uma transfiguração. Deteve o fluxo confuso das águas, criou nestas a transparência através da corrente do devir que permite a visão da imóvel profundidade. Portanto, não devemos espantar-nos por antigamente o calendário, base da medição do tempo, ter um caráter sagrado e ter sido confiado à ciência da casta sacerdotal, nem por certas horas do dia, certos dias da semana e certos dias do ano terem sido consagrados a determinadas divindades ou associados a determinados destinos. De resto, como resíduo disto, o catolicismo conhece um ano recheado de festas religiosas e de dias mais ou menos assinalados por acontecimentos sagrados, em que se mantém ainda um eco daquela antiga concepção do tempo, ritmada pelo rito, transfigurada pelo símbolo, formada à imagem de uma história sagrada. O facto de se ter adotado tradicionalmente para fixar as unidades de ritmo, as estrelas, os períodos estelares e, sobretudo, pontos do curso solar, portanto, está muito longe de vir apoiar as chamadas interpretações naturalistas. Com efeito, o mundo tradicional nunca divinizou os elementos da natureza e do céu, mas sim, pelo contrário, estes elementos foram assumidos como matéria para exprimir analogicamente significados divinos. Significados esses percebidos diretamente por civilizações que não consideravam o céu superficialmente ou como gado a pastar. Pode-se mesmo admitir que o percurso anual do Sol foi primordialmente o centro e a origem de um sistema unitário, de que a notação do calendário não pensava num simples aspecto, que estabelecia como constante as interferências e correspondências simbólicas e mágicas entre o homem, o cosmos e a realidade sobrenatural. As duas curvas da descida e da subida da luz solar no ano, na realidade apresentam-se como a matéria mais imediata para exprimir o significado sacrificial da morte e do renascimento. O ciclo constituído pela via obscura descendente e pela via luminosa ascendente. Temos em seguida de referir a tradição segundo a qual a região que hoje em dia corresponde à Ártida foi a sede originária das estirpes que criaram as principais civilizações indo-europeias. Pode-se pensar que quando se produziu a glaciação ártica, a divisão do ano numa única noite e num único dia terá dramatizado fortemente a experiência do percurso solar, a ponto de fazer deste um dos melhores apoios para exprimir os significados metafísicos indicados, substituindo por eles o que, como puro simbolismo polar e ainda não solar, remontava a períodos mais remotos. Prestando-se as constelações zodiacais de uma maneira natural à fixação dos momentos deste desenvolvimento, articulações do Deus Ano, o número 12 encontra-se como sendo uma das siglas do ritmo, que surgem com maior frequência a propósito de tudo o que tem ao sentido de uma realização solar, e figura igualmente onde quer que se tiver constituído um centro que de uma maneira ou de outra tenha encarnado ou tentado encarnar a tradição urano-solar, ou onde quer que o mito ou a lenda tenham dado em figurações ou personificações simbólicas um tipo de regência análogo. Mas no percurso do decimal do Sol, através dos signos zodiacais, existe um ponto com significado particular. O ponto crítico corresponde ao lugar mais baixo da eclíptica, o solstício de inverno, fim da descida, início da reascensão, separação do período obscuro e do período luminoso.
Segundo figurações que remontam à alta pré-história, aqui o deus Ano aparece como o machado, ou o deus machado, que despedaça em duas partes o sinal circular do ano, ou outros símbolos equivalentes. Espiritualmente, é um momento tipicamente triunfal da solaridade. Em vários mitos, é dado precisamente como resultado vitorioso da luta de um herói solar contra criaturas que representam o princípio tenebroso, frequentemente com uma referência ao signo zodiacal em que se encontra, de acordo com as idades, o solstício de inverno. Numa vida nova, num novo ciclo. Natalis di solis invicti. Aliás, as datas que correspondem a situações estelares suscetíveis, como é a situação solsticial, de exprimir em termos de um simbolismo cósmico significados superiores, conservam-se praticamente imutáveis quando a tradição muda de forma ou se transmite a outros povos. Com o estudo comparado, pode-se facilmente salientar a correspondência e a uniformidade de festas e de ritos calendariais fundamentais, por meio dos quais se introduzia o sagrado entre as malhas do tempo, de modo a fracionar a duração em outras tantas imagens cíclicas de uma história eterna que os fenómenos da natureza vinham recordar e ritmar. Além disso, o tempo apresentava, na concepção tradicional, um aspecto mágico, tendo em cada ponto de um ciclo, devido à lei das correspondências analógicas, uma sua individualidade. A duração do ciclo desenrolava a sucessão periódica de manifestações típicas de determinadas influências e de determinados poderes. Apresentava assim tempos propícios e não propícios, fastos e nefastos. Este elemento qualitativo do tempo constituía uma parte substancial na ciência do rito. As partes do tempo não podiam ser consideradas como indiferentes às coisas a realizar, apresentavam um caráter ativo que se tinha de ter em conta. Cada rito, portanto, tinha o seu tempo, tinha de ser executado num momento determinado, fora do qual a sua virtude se encontrava diminuída ou paralisada, se não mesmo produzindo um efeito oposto. Segundo certos pontos de vista, podemos aliás concordar com os autores que têm afirmado que o antigo calendário assinalava apenas a ordem da periodicidade de um sistema de ritos. De um modo mais geral, conheceram-se disciplinas, como as ciências augurais, destinadas a inquirir se um dado momento ou período seria propícia para a realização de um dado ato ou não. E já aludimos que era grande a preocupação que neste sentido se manifestou na própria arte militar romana. É conveniente notar que tudo isto não corresponde de forma alguma a um fatalismo, mas sim que exprime antes a intenção permanente do homem tradicional de prolongar e de integrar a sua própria força com uma força não humana, descobrindo momentos em que dois ritmos, o humano e o das potências naturais, por uma lei de sintonia, de ação concordante e de correspondência entre o físico e o metafísico, se podem tornar uma única e mesma coisa, a ponto de arrastarem para a ação poderes invisíveis. Também assim se volta, portanto, a confirmar a concepção qualitativa do tempo vivo, em que cada hora e cada momento tem a sua fisionomia e a sua virtude, e em que, no plano mais elevado, o simbólico sacro, existem leis cíclicas que desenvolvem identicamente uma cadeia ininterrupta de eternidades. Daqui deriva uma consequência que não deixa de ter importância. Se tradicionalmente o tempo empírico foi ritmado e medido por um tempo transcendente, contendo não facto, mas sim significados, e se é neste tempo essencialmente supra-histórico que temos que reconhecer o lugar em que os mitos, os heróis e os deuses tradicionais vivem e atuam, temos, no entanto, de conceber uma passagem em sentido inverso, de baixo para cima. Por outras palavras, pode acontecer que alguns factos ou personagens historicamente reais tenham repetido e dramatizado um ritmo, tenham encarnado, parcial ou totalmente, conscientemente ou não, estruturas e símbolos supra-históricos. Então, por isso mesmo, estes factos ou estes seres passam de um tempo para o outro, tornando-se expressões novas de realidades pré-existentes. Pertencem simultaneamente aos dois tempos. São personagens e factos ao mesmo tempo reais e simbólicos, e nessa base podem ser transportados de um período para outro, antes ou depois da sua existência real. Quando se tiver em vista
o elemento supra-histórico por eles representado. Por isso, certas investigações dos estudiosos modernos sobre a historicidade de alguns acontecimentos ou personagens do mundo tradicional, as suas preocupações em separar o elemento histórico do elemento mítico ou lendário, os seus espantos perante as infantis cronologias tradicionais e, finalmente, certas ideias suas sobre as chamadas evemerizações assentam absolutamente no vácuo. Nos casos em questão, como já dissemos, são precisamente o mito e a anti-história que conduzem ao conhecimento mais completo da história. Além disso, é mais ou menos nesta mesma ordem de ideias que se tem de procurar o verdadeiro sentido das lendas relativas a personagens levadas para o invisível e por isso nunca mortas, destinadas a despertar ou a manifestar-se de novo ao fim de certo tempo, correspondência cíclica, como por exemplo Alexandre Magno, o rei Artur, Frederico, o rei Sebastião, encarnações várias de um tema único, transportadas da realidade para a supra-realidade. É nesta mesma base que se tem de compreender, por fim, a doutrina hindu dos avatara, ou encarnações divinas, periódicas, sob o aspecto de personalidades diferentes, mas que, no entanto, exprimem uma função idêntica. Portanto, se o homem tradicional tinha uma experiência do tempo essencialmente diferente da do homem moderno, também se podem fazer considerações análogas em relação ao espaço. O espaço hoje em dia é considerado como o simples contentor dos corpos e dos movimentos, em si indiferentes a uns e a outros. Ele é homogéneo. Qualquer uma das regiões equivale objetivamente a outra, e o facto de uma coisa se encontrar ou de um acontecimento se dar num ponto de espaço em vez de outro, não confere nenhuma qualidade particular à natureza íntima dessa coisa ou desse acontecimento. Aqui, estamos a referir-nos àquilo que o espaço representa na experiência imediata do homem moderno, e não a certas concepções físico-matemáticas recentes do espaço, como espaço curvo e espaço não homogéneo pluridimensional. Por outro lado, para além de se tratarem apenas de meros esquemas matemáticos, cujo valor é simplesmente pragmático e a que não corresponde nenhuma experiência, os diferentes valores que apresentam os lugares de cada um destes espaços considerados como campos intensivos referem-se apenas à matéria, energia e gravitação, e de modo nenhum a algo de extrafísico ou sequer qualitativo. Na experiência do homem tradicional, pelo contrário, e até mesmo nos sinais residuais dessa experiência, que por vezes ainda estão presentes em certas populações selvagens, o espaço está vivo, encontra-se saturado de todas as espécies de qualidades e de intensidades. A ideia tradicional do espaço confunde-se com grande frequência com a do éter vital, o akasa, o maná, mística substância e energia que penetra tudo, mais imaterial que material, mais psíquica que física, frequentemente concebida como luz, distribuída conforme saturações várias pelas várias regiões, de maneira que cada uma destas pareça possuir virtudes próprias e participar essencialmente nas potências que nela residam, a ponto de fazer de cada lugar, por assim dizer, um lugar fatídico com a sua intensidade e a sua individualidade oculta. Portanto, poderá aplicar-se a conhecida expressão paulina: em Deus estamos, vivemos e movemos-nos, na condição de substituir a palavra Deus pelo termo divino, sacrum ou luminoso, para o que frequentemente correspondia, para o homem tradicional, ao espaço dos modernos, lugar abstrato e impessoal dos objetos e dos movimentos. Não é possível examinar aqui tudo o que no mundo tradicional assentava nesta sensação do espaço. Vamos limitar-nos a alguns exemplos nas duas origens diferentes que já referimos, uma mágica e a outra simbólica. No que respeita à segunda, verifica-se que o espaço na antiguidade serviu constantemente de base às expressões mais características do metafísico: a região celeste e a terrestre, o alto e o baixo, bem como a vertical e a horizontal, a direita e a esquerda e assim por diante, forneceram a matéria para um simbolismo típico, expressivo e universal, de que uma das formas mais conhecidas é o simbolismo da cruz. Pode ter havido uma relação entre a cruz de duas dimensões e os 4 pontos cardeais,
entre a cruz de 3 dimensões e o esquema obtido ao juntar-se aos referidos pontos as direções de cima e de baixo, sem que isto signifique de maneira alguma as interpretações naturalistas geoastronómicas dos símbolos antigos. Com efeito, é conveniente repetir-se aqui o que já se disse a propósito do aspecto astronómico dos calendários. Ou seja, que o facto de se encontrar a cruz na natureza significa, simplesmente, que o verdadeiro simbolismo, longe de ser inventado artificialmente pelo homem, se encontra na própria natureza. Ou melhor dizendo, que toda a natureza não passa de um símbolo de realidades transcendentes. Por outro lado, passando para o lado mágico, a cada direção do espaço corresponderam também antigamente determinadas influências, frequentemente dadas sob a forma de entidades, de gênios e figuras semelhantes. E este conhecimento não serviu de base apenas a aspectos importantes da ciência augural e da geomancia, é característico o desenvolvimento desta disciplina no Extremo Oriente, mas também à doutrina das orientações sagradas no rito, à disposição dos templos, a orientação das catedrais foi mantida na Europa até à Idade Média, sempre de acordo com a lei das analogias e com a possibilidade que esta lei oferece de prolongar o humano e o visível para o cósmico e para o invisível. Tal como um momento do tempo tradicional não equivale a outro quando se trata de uma ação, sobretudo ritual, que se tem de realizar igualmente, mas em geral, nenhum ponto, região ou lugar do espaço tradicional equivalia ao outro, nem sequer numa ordem bastante mais ampla que aquela a que se ligava, por exemplo, a escolha de locais subterrâneos ou de cavernas para certos ritos, enquanto para outros convinham as altas montanhas e assim por diante. Com efeito, existiu tradicionalmente uma verdadeira geografia sacra, não arbitrária, mas sim em conformidade com transposições físicas de elementos metafísicos, a que remonta também a teoria das tegas e das cidades santas, centros tradicionais de influências espirituais na Terra, assim como ambientes consagrados com vista a vitalizar particularmente toda a ação orientada para o transcendente que neles se desenvolver. Em geral, no mundo da tradição, o lugar de fundação dos templos, bem como o de muitas cidades, não foi casual ou de acordo com simples critérios de conveniência, e a sua construção, para além de ser antecedida de vários ritos, obedeceu a leis especiais de ritmo e de analogia. Só teríamos o embaraço da escolha para reunir exemplos que mostrem que o espaço em que desenrolava geralmente o rito tradicional não é o espaço dos modernos, mas sim um espaço vivo, fatídico, magnético, em que cada gesto tem o seu valor, cada sinal traçado, cada palavra pronunciada, cada operação realizada recebe um sentido de inevitabilidade e de eternidade e se transforma numa espécie de decreto para o invisível. Mas no espaço do rito não se pode considerar senão uma fase mais intensiva da própria sensação geral do espaço que sentia o homem tradicional. Portanto, não resulta desta ordem de considerações uma alusão aos mitos que, na ideia dos nossos contemporâneos, o homem antigo teria fantasiosamente bordado sobre os diversos elementos e aspectos da natureza. A verdade é que nos encontramos mais uma vez perante a oposição entre o suprarrealismo e o humanismo que separa o que é tradicional do que é humano ou moderno. O sentimento da natureza, tal como o entendem os modernos, isto é, como um patos lírico-subjetivo, despertado na sentimentalidade do indivíduo pelo espetáculo das coisas, era quase completamente desconhecido o homem tradicional. Perante os cumes das montanhas, os silêncios das florestas, a torrente dos rios, o mistério das cavernas e assim por diante, ele não experimentava as impressões poéticas subjetivas de uma alma romântica, mas sim sensações reais, mesmo que fossem frequentemente confusas, de suprassensível, ou seja, de poderes, númina, que impregnavam aqueles locais. Sensações essas que se traduziam por imagens variadas, gênios e deuses dos elementos, das fontes, dos bosques, etc., determinadas pela fantasia, sim, porém não arbitrária e subjetivamente, mas segundo um processo necessário. Por outras palavras, tem de se recordar que no homem tradicional a faculdade imaginativa não se limitava a produzir ou imagens materiais correspondentes aos dados sensíveis
ou imagens arbitrárias subjetivas, como no caso dos devaneios ou dos sonhos do homem moderno. Deve-se, pelo contrário, recordar que no homem tradicional a faculdade imaginativa, em certa medida, estava livre do jugo dos sentidos físicos, tal como ainda hoje acontece no estado de sonho ou sob o efeito de drogas, mas orientada de maneira a poder frequentemente receber e traduzir por formas plásticas impressões mais subtis, mas nem por isso arbitrárias e subjetivas, emanadas pelo meio ambiente. Quando, no estado de sonho, se dramatiza uma impressão física, por exemplo, do peso dos cobertores, por meio da imagem de uma pedra que cai, trata-se certamente de um produto de imaginação, mas que nem por isso é arbitrário. A imagem surgiu em virtude de uma necessidade, independentemente do eu, como um símbolo a que corresponde efetivamente uma percepção. Da mesma maneira, devem ser interpretadas as imagens fabulosas que o homem tradicional introduzia na natureza. Juntamente com a percepção física, ele possuía uma percepção psíquica ou sutil das coisas e dos lugares, correspondente às presenças que aí se encontravam distribuídas, que, recolhida por uma faculdade imaginativa independente, em vários graus dos sentidos físicos, determinava nestas dramatizações simbólicas correspondentes deuses, demónios e gênios dos lugares, dos fenómenos e dos elementos. Se a variedade das imaginações dramatizantes das diversas raças e por vezes até mesmo dos próprios indivíduos tem tido frequentemente por resultado personificações diferentes, por trás desta variedade o olho especializado encontra facilmente a unidade, assim como uma pessoa acordada verificaria imediatamente a unidade da impressão confusa que a fantasia onírica de muitas pessoas pode ter contribuído por imagens simbólicas diferentes, mas com efeitos equivalentes, se as ligarmos à sua causa objetiva comum recentemente apercebida. Longe de serem fábulas poéticas tecidas sobre a natureza, ou seja, sobre as suas imagens materiais que agora são as únicas a chegar ao homem moderno, os mitos dos antigos, as suas representações fabulosas fundamentais, exprimiram assim, originariamente, uma integração da experiência objetiva da natureza, algo que se introduzia espontaneamente na trama dos dados científicos, completando-os com símbolos vivos e por vezes até invisíveis do elemento subtil, demoníaco, ou sacro, do espaço e da natureza. Estas considerações relativas aos mitos tradicionais, que têm uma relação especial com o sentido da natureza, têm naturalmente de se alargar, como já se referiu, a todos os mitos tradicionais. Tem de se reconhecer que toda a mitologia tradicional surge de um processo necessário em relação à consciência individual, cuja origem reside em relações reais, por muito inconscientes e obscuras que sejam, com a supra-realidade. Relações essas que a fantasia imaginativa dramatizada de variadas formas. Assim, para voltarmos mais uma vez ao ponto acima referido, nem os mitos naturalistas ou teológicos, nem sequer os mitos históricos, devem ser considerados como um acréscimo arbitrário e sem valor objetivo ao facto ou às pessoas, mas sim uma integração destes, embora se produza através das causas ocasionais mais diversas. Esta integração não se deve ao acaso. Completa a sensibilização ao conteúdo supra-histórico desses fatos ou desses indivíduos históricos, podendo ter-se produzido mais ou menos potencial e imperfeitamente. Por isso, a eventual falta de correspondência entre o elemento histórico e o mito demonstra mais a não-verdade da história que a do mito, o que Hegel pressentiu quando falou da impotência, Ohnmacht, da natureza. O que acabamos de dizer faz surgir como natural a presença de uma situação existencial particular, no que respeita, em geral, à relação de base entre o eu e o não-eu no mundo da tradição. Esta relação, só numa época relativamente recente, se caracterizou por uma separação clara e rígida. Originariamente, as fronteiras entre o eu e o não-eu eram, pelo contrário, fluídas e instáveis, a ponto de, em certos casos, poderem ser parcialmente suprimidas. Daí resultava a dupla possibilidade, quer de uma irrupção do não-eu, ou seja, da natureza, no sentido das suas forças elementares do seu psiquismo, no eu, quer do eu no não-eu,
A primeira possibilidade permite compreender o que se tem chamado, em estudos consagrados a certos costumes em que se conservaram resíduos fossilizados dos estados que falamos, os perigos da alma, perils of the soul. Esta expressão corresponde à ideia de que a unidade e a autonomia da pessoa podem ser ameaçadas e atingidas por processos de obsessão e de hantise. Daí a existência de ritos e de instituições várias, tendo como objetivo a defesa espiritual do indivíduo ou da coletividade, a confirmação da independência e da soberania do eu e das suas estruturas. A segunda possibilidade, a de uma supressão das fronteiras por meio de irrupções no sentido oposto, era o pressuposto geral da eficácia de uma classe de procedimentos mágicos, no sentido restrito do termo. Tendo as suas possibilidades a mesma base, as vantagens da segunda tinham como contrapartida os riscos existenciais que derivavam da primeira. Temos de pensar que no decorrer dos últimos tempos, devido ao facto de o eu se ter vindo progressivamente a tornar mais físico, ambas as possibilidades já desapareceram. Evidentemente desapareceu a possibilidade ativa e positiva, magia, salvo sob a forma de resíduos esporádicos, marginais e insignificantes. Quanto aos perigos da alma, o homem moderno, que se gaba de se ter tornado finalmente livre e iluminado, e que despreza tudo o que na antiguidade tradicional derivava daquela relação diferente que existia entre o eu e o não-eu, vive sob a ilusão de estar realmente ao abrigo deles. Esses perigos só se revestiram de uma forma diferente, que impede que os reconheçam como tais. O homem moderno está aberto aos complexos do inconsciente coletivo, a correntes emotivas e irracionais, a sugestões de massa e a ideologias, e a consequências que daí resultam são muito mais catastróficas que as que se verificaram noutras épocas e que se deviam a outras influências. Retornando ao que ficou exposto mais acima, diremos por fim algumas palavras sobre o significado antigo da terra e da propriedade da terra. Tradicionalmente, entre o homem e a sua terra, entre o sangue e a terra, existia uma relação íntima, que tinha um caráter psíquico e bem vivo. Tendo uma determinada região, para além da sua individualidade geográfica, a sua individualidade psíquica, o que nela nascia, de um certo ponto de vista, não podia deixar de depender dela. Contudo, no plano da doutrina, é necessário distinguir dois aspectos desta dependência, um natural e o outro sobrenatural, que correspondem à distinção já indicada entre o totemismo e a tradição de um sangue patrício purificado por um elemento alto. O primeiro aspecto diz precisamente respeito aos seres que nada levaram para além da vida imediata. Nestes seres predomina o coletivo, quer como lei do sangue e da estirpe, quer como lei do solo. Embora se manifeste neles o sentido místico da região a que pertencem, este sentido não ultrapassa o nível meramente telúrico. Embora também eles conheçam uma tradição de ritos, estes ritos não podem ter mais que um caráter demoníaco-totémico e tendem, mais que a ultrapassar e a suprimir, a reforçar e a renovar a lei pela qual o indivíduo não tem uma verdadeira vida própria e está destinado a dissolver-se na estirpe subpessoal do seu sangue. Este estado pode ser acompanhado por um regime quase comunista, por vezes matriarcal, no interior do clã ou da tribo. Contudo, implica certamente a existência do que no homem moderno se extinguiu, ou se tornou uma retórica nacionalista ou romântica, o sentido orgânico e vivo da sua própria terra, derivando diretamente da experiência qualitativa do espaço em geral. Bem diferente é o segundo aspecto da relação tradicional entre o homem e a terra. Aqui entra em jogo a ideia de uma verdadeira ação sobrenatural que ligou a um território determinado uma influência superior, afastando o elemento demoníaco-telúrico do solo, impondo-lhe uma marca triunfal, de maneira a reduzi-lo ao papel de simples substrato de forças que o transcendem. Esta ideia já encontramos expressa na convicção dos antigos iranianos de que a glória, o fogo celeste, vivo e triunfal, eminentemente próprio dos reis, impregna e domina até mesmo as terras que a raça ariana conquistou e que possui e defende contra os infiéis e as forças ao serviço do Deus das Trevas. Por outro lado, mesmo em épocas mais recentes,
O facto de tradicionalmente ter existido frequentemente um vínculo vivo entre a lança e a charrua, e entre a nobreza e as populações agrícolas que vivem nas suas terras, implica, para além do seu aspecto empírico, uma relação bem mais íntima. É igualmente significativo que divindades arianas, como por exemplo Marte ou Donar Thor, sejam simultaneamente divindades da guerra e da vitória sobre as naturezas elementares, Thor, e divindades do cultivo da terra. E também já referimos as transposições simbólicas até iniciáticas que tradicionalmente admitiu com frequência o conceito precisamente de cultivador, de tal maneira que ainda hoje se conserva uma sua reminiscência na derivação da própria palavra cultura. Mas esta concepção exprime-se igualmente de um modo característico no facto de, em todas as formas superiores de tradição, a propriedade do solo, como propriedade privada, ter sido um privilégio aristocrático ou sacral. À terra só têm direito os que têm ritos, no sentido específico patrício, que já explicamos, ou seja, aos que são portadores vivos de um elemento divino. Em Roma, só os pátres, senhores da lança e do fogo sacrificial. No Egito, só os guerreiros e os sacerdotes, e assim por diante. Os escravos, os sem nome e sem tradição, por esta mesma razão, não estão habilitados à posse da terra. Ou seja, como na antiga civilização azteco-nahua, coexistem dois tipos diferentes, ou melhor, opostos de propriedade. Uma aristocrática ou hereditária e diferenciada, que se transmitia juntamente com o cargo, e a outra popular e plebeia, cujo caráter de promiscuidade faz lembrar o mir eslavo. Oposição esta, que se pode encontrar em diversas outras civilizações, e a que não falta relação com a que existe entre o culto urânico e o culto telúrico. Na nobreza tradicional, estabelecia-se uma relação misteriosa, que se iniciava no próprio templo ou altar colocado no centro da terra possuída, entre os deuses ou heróis da gens. E esta mesma terra, é através dos seus nomes e com a clara acentuação de um significado, que originariamente não era só material, de posse, de senhorio, que a gens se ligava à sua terra até ao ponto de, por uma transposição simbólica e talvez até mágica, os limites desta, o Erctum greco-romano, surgirem como sagrados, fatídicos e invioláveis, protegidos por deuses urânicos da ordem, como Zeus e Júpiter, quase equivalências, num outro plano, dos próprios limites internos da casta e da família nobre. Portanto, pode-se dizer que a este nível, os limites da terra, tal como os espirituais das castas, não eram limites que impunham servidão, mas sim limites que preservavam e que libertavam. Pode-se compreender, assim, por que razão o exílio tinha frequentemente o valor de uma pena de uma gravidade hoje em dia pouco concebível. Era quase como uma morte em relação à gens a que se pertencia. A mesma ordem de ideias confirma-se no facto de o estabelecimento numa terra nova, desconhecida ou bravia, e a sua tomada de posse, em diversas civilizações do mundo da tradição, ter sido considerado como um ato de criação, como uma imagem do ato primordial pelo qual o caos foi transformado em cosmos. Não como um simples ato humano e profano, mas sim como uma ação ritual e, numa certa medida, também mágica, que se pensava que desse a uma terra e um espaço uma forma, fazendo-os participar do sagrado, tornando-os eminentemente vivos e reais. É assim que existem exemplos de rituais de tomadas de posse de terra, de conquistas territoriais, como no Landnama, da antiga Islândia, ou na validação ariana da ocupação de um território por meio da criação de um altar de fogo. No Extremo Oriente, em particular, é interessante verificar que a investidura de um feudo, que fazia de um simples patrício um príncipe, Tsu-heu, implicava, entre outras coisas, o dever de manter um rito sacrificial para os seus próprios antepassados divinos, que se tornavam protetores do território, e para o deus dessa terra, criado pelo próprio príncipe. Por outro lado, se no antigo direito ariano cabia ao primogênito a propriedade, a herança fundiária, frequentemente com o vínculo da inalienabilidade, cabia-lhe essencialmente na sua qualidade de ser o que continuava o rito da família e de ser o pontifex da sua gens,
que retomaria e não deixaria apagar-se o fogo sagrado, corpo-vida do antepassado divino. Deve-se considerar que a herança do rito e da terra formavam, por esse motivo, um todo indivisível e pleno de significado. É conveniente mencionar mais uma vez, a este respeito, o Odel, o mundium dos homens livres nórdico-arianos, em que as ideias da posse da terra, de nobreza, de sangue guerreiro e de culto divino surgem apenas como aspectos diferentes de uma síntese indissociável. Na assunção da terra ancestral, existia tradicionalmente um compromisso tácito ou explícito para com ela, quase como uma contrapartida do mesmo dever, para com a herança divina e aristocrática transmitida pelo sangue, que por si só, nas origens, tinha introduzido o direito à propriedade. Encontramos os últimos vestígios destes valores na época da Europa feudal. Se o direito de propriedade já não pertence a um tipo de aristocracia de descendência livre e sagrada, tendo apenas pares ou inferiores seus à sua volta, como nas formas tradicionais das origens, que aliás se podem encontrar na constituição mais antiga dos próprios germanos, se deixam um degrau e se é sobretudo uma aristocracia guerreira que se torna a principal detetora do direito à terra, que cria-se todavia, como contrapartida desse direito, uma capacidade de dedicação, se não sacra, pelo menos supra-individual. A partir dos francos, a investidura do feudo passou a implicar o compromisso por parte do feudatário da fidelidade ao seu senhor, ou seja, a fides que, como já se viu, tinha um valor mais heroico-religioso que político-militar, sacramentus fidelitatis, porque significava também o estar pronto para a morte e para o sacrifício, e portanto uma ligação a uma ordem superior, mais mediata que imediata, como na aristocracia sacral, por vezes sem luz, mas contudo sempre com uma superioridade viril sobre o elemento naturalista e individualista e com tudo o que derivava da ética da honra. Por isso, quem não considerar o aspecto contingente e histórico das instituições, mas sim o significado de que elas são suscetíveis num nível superior, pode descobrir no regime feudal medieval e na base do chamado direito iminente vestígios da ideia tradicional do privilégio aristocrático ou sacro da posse da terra, da ideia de que o possuir, o ser senhor de uma terra, direito imprescindível das linhagens superiores, é um título em compromisso espiritual e não político. Finalmente, pode-se salientar que a própria interdependência feudal entre o Estado das pessoas e o Estado das terras teve um significado muito especial. Originariamente, o Estado das pessoas determinou o das propriedades territoriais. Conforme um homem fosse mais ou menos livre, mais ou menos poderoso, a terra que ele ocupava tomava este ou aquele caráter, assinalado, por exemplo, pelos vários títulos de nobreza. O Estado das terras refletia assim o Estado das pessoas. De resto, a dependência surgida desta concepção, entre a ideia do senhorio e a da terra, tornou-se tão íntima que, sucessivamente, o sinal apareceu com frequência quase como a causa. O estado das pessoas passou a ser não só indicado, mas também determinado pelo das terras, e a condição social e as várias dignidades hierárquicas e aristocráticas viram-se, por assim dizer, incorporadas ao solo. A ideia expressa por Fustal de Coulanges de que a aparição do testamento no sentido de uma liberdade individualista que tinham os possuidores de fracionar a sua propriedade, de desintegrá-la de qualquer maneira e de separá-la da herança do sangue e das normas rigorosas do direito paterno e da progenitura, é uma das manifestações características da degenerescência do espírito tradicional, revela-se absolutamente correto. De uma maneira mais geral, deve-se dizer que, quando o direito de propriedade deixa de ser privilégio das duas castas superiores e passa para as duas castas inferiores, as dos mercadores e dos servos, tem-se necessariamente uma regressão naturalista virtual. Restaura-se a dependência do homem em relação aos espíritos da terra, que, no outro caso, no âmbito da tradicionalidade solar dos senhores do solo, se encontravam transformados por presenças superiores em zonas de influência propícias, em limites criadores e preservadores. A terra, que também pode pertencer a um mercador, Vácia, os proprietários da era capitalista burguesa podem ser considerados como os equivalentes modernos da antiga casta dos mercadores, ou a um servo, o proletário moderno, é uma terra profanada. É este, portanto,
o caso da terra que, de acordo precisamente com os interesses próprios das duas castas inferiores, que conseguiram arrancá-la definitivamente das mãos do antigo tipo dos senhores, já só conta com um fator económico a explorar desenfreadamente em todos os seus aspectos com máquinas e outras invenções modernas. Contudo, uma vez atingida esta fase, é natural que se manifestem os outros sintomas característicos de uma tal decadência. A propriedade tende cada vez mais a passar do individual para o coletivo. Paralelamente ao desaparecimento do direito aristocrático sobre as terras e à soberania que ela exerce, a economia, aparece primeiro o nacionalismo, depois o socialismo e, finalmente, o marxismo comunista. Ou seja, encontramos-nos precisamente perante um retorno do predomínio do coletivo sobre o individual, com que se reafirma igualmente o conceito coletivista e promíscuo da propriedade, próprio das raças inferiores. Concepção esta apresentada sob a forma da estatização, da socialização e da proletarização dos bens e das terras como uma superação da propriedade privada.